Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Vamos seguir aqui no chat do Coluna do... No chat não, vamos seguir a nossa pauta aqui do Coluna do Fla, porque a gente vai falar da compra do Thiago Maia também, um assunto importante, e também a questão que foi colocada pela produção. Quanto vale um ídolo? Né? E teve jornalista, né, falando, né, sobre essa questão, né, o valor do Gabigol. Eu acho que o Gabigol, Ana, só pela multa, tem que pagar ali 200 e blá, a multa é dele e não tem conversa. Essa é a postura do Flamengo. A gente sabe que o desejo do jogador pesa demais, né, nessa decisão. Se o Gabigol virar para o Flamengo e falar, pô, meu irmão, te amo, a nossa história é fantástica, eu volto, mas nesse momento eu quero sair. Ele chega a essa conclusão. Aí é diferente, aí o Flamengo vai ter que ceder um pouquinho mais, mas acho que não pode ser por menos da multa não, tá? E acho que o Flamengo tá muito bem, nem ouvi essa proposta besta aí do West Ham, que foi um negócio do empréstimo, né? Foi o West Ham? Foi. Uhum. Então, o que você acha? Qual o valor do ídolo? Cara, a gente já falou sobre isso, assim, né? Gente, sinceramente, eu não consigo entender e nem ver essa ambição do Gabigol para a Europa. Eu acho que, já falei, para mim a grande dele, e assim, ele se apresentar no Ninho do Urubu antes do tempo previsto, só prova como ele está determinado a fazer história para a Copa do Mundo. O grande foco do Gabigol, cara, é a Copa do Mundo, e ele sabe que o caminho é o Flamengo. Então, assim, ele sabe que vai ter que conquistar título, ele sabe que vai ter que jogar mais do que jogou na temporada passada, não à toa. Ele se apresentou antes da hora, então eu não acho que o Gabigol tem esse desejo de sair. Eu vejo muito mais uma pressão de mídia querendo botar a Europa, querendo trazer a pauta Europa, que na verdade nunca deixaram morrer, né? Quando o Gabigol estava no auge em 2019, era o cara que não tinha ido bem na Europa. Quando já não dava mais para questionar a qualidade do Gabigol, porque o cara não é artilheiro só no Flamengo, ele era artilheiro no Santos também em 2018, foi artilheiro no Santos antes de ir para a Europa. Quando os números já começaram a jogar muito mais a favor do Gabigol, aí começaram a pintar essa questão de assim, cara, mas ele tem um ponto de interrogação na carreira, que nunca foi um ponto levantado pelo próprio Gabigol. Assim, o Gabigol nunca manifestou esse interesse. Muito pelo contrário, recente mesmo, na participação dele no podcast, ele falou que, cara, que na Europa ele queria voltar para o Brasil. Eu acho que o Gabigol tem muita noção e consciência de como foi a passagem dele na Europa. Ele não vai comprometer isso em ano de Copa do Mundo. E, cara, o Flamengo menos ainda, assim. Se o Flamengo ele vai tentar, ele sabe que o jogador em maior evidência do time dele, do Flamengo, né, dessa geração vitoriosa do Flamengo, é o Gabigol. É a maior evidência, é a geração Gabigol, assim, é o jogador de impacto, é o ídolo de criança, é o cara responsável pela plaquinha, pelo gesto, pelo cabelo, pelos números. A gente fala aqui, né, final de Libertadores. Eu, particularmente, que vi 2 finais de Libertadores, só vi gol do Gabigol. Só comemorei gol do Gabigol. Inclusive, e tem o jogo emblemático contra o River Plate. Então, assim, para o Flamengo, a perda do Gabigol tem que representar um lucro gigantesco. Porque, assim, em campo vai ser uma perda irreparável. A gente está perdendo um ídolo, né? Um grandíssimo ídolo. A gente está perdendo, não, né? Vamos perder lá na frente. Mas, então, tem que ser por um valor extremamente considerável, assim, próximo da multa, se não a multa. Então, eu imagino que numa Copa do Mundo ele vai se valorizar ainda mais se ele tiver oportunidade, né? Porque a gente sabe da questão do Tite ali com ele, etc. Mas imagino que, assim, cara, se ele fizer gol em Copa do Mundo, conseguir se valorizar, ou conseguir render alguma coisa na Copa do Mundo, que eu acho pouquíssimo provável que ele chegue na Copa do Mundo, que ele não vá para a Copa do Mundo, quer dizer, o Flamengo ele vai se valorizar ainda mais, assim. Então, é um jogador que o Flamengo vai fazer um baita dinheiro. O Flamengo não pode pensar em menos do que fazer uma venda histórica e que, por exemplo, a galera está falando aqui do Gerson. Tem que ser maior do que a do Gerson, que já foi uma venda, assim, irrecusável para o Gerson, né? Para dentro do Gerson. Tem que ser mais do que o Gerson. Claro, e eu posso te falar um negócio? Claro. Vou falar um negócio aqui bem baixinho, que ninguém nos ouça. O Gabigol deve ter um certo receio de que saindo do Flamengo, onde ele vá para um clube, precise se readaptar e tal, o Pedro arrebente no Mengão, brilhe bastante e acabe ultrapassando ele na fila por seleção brasileira. Porque o Pedro também está no radar. Ou vocês acham que o Pedro considerando como se ele fosse sair agora, né?
Caso o Não, Gabigol saia, lógico, esse é um fator que pesa até no subconsciente lógico. do cara, entendeu? E, Eu cara, acho. é você. Assim, gente, não entra na minha mente. É você trocar o que é extremamente certo pelo Isso. duvidoso. A gente está falando do Gabigol, por exemplo. Não vou nem botar o Gabigol de 2019, o Gabigol de 2021, que jogou muito pouco. O Gabigol, cara, ele foi completar 10 jogos no Campeonato Brasileiro, a gente já tinha passado da 30ª rodada. A gente já estava na reta finalíssima do Campeonato Brasileiro. E ainda assim o cara foi artilheiro do Brasil. Ele foi artilheiro da temporada, o jogador que mais marcou gol. Então, assim, é você trocar o que é extremamente certo, e o Gabigol tem muita consciência disso. No podcast, ele fala, cara, se eu voltar para o Brasil, quando ele estava lá fora, se eu voltar para o Brasil, eu sou artilheiro. Se eu voltar para o Brasil, eu sou artilheiro. E ele voltou em 2018, foi artilheiro, 2019, artilheiro, 2020, artilheiro do Flamengo, 2021, artilheiro do Brasil. Então, assim, é você trocar, cara, o que é extremamente certo por um duvidoso, que eu não vejo ele almejando, e que, assim, é ano de Copa do Mundo. Para mim, a grande prioridade do Gabigol e de qualquer jogador que tenha o mínimo de condição de chegar numa Copa do Mundo, esse ano é a Copa do Mundo. Então, assim, com um treinador novo, um treinador europeu, que é estudado. A gente viu como é que o Gabigol rendeu com o Jorge Jesus. Então, a tendência é que o Paulo Souza faça um trabalho interessante. É um cara experiente, é um cara europeu, que vem aqui com toda uma visão diferente, que a gente já viu que pode dar muito certo. Cara, a chance do Gabigol é imensa. E é muito isso. Até a galera aqui no chat está falando. Eu também não vejo esse interesse do Gabigol na Europa. Então, assim, já falei, na temporada que vem, acho que o Flamengo não segura o Gabigol. Para mim, eu estou encarando como a última temporada do Gabigol no Flamengo. Mas nessa, eu acho muito pouco provável que ele saia. Muito. Só se realmente algum clube aparecer e falar assim: eu pago a multa agora. Toma aqui a multa. Eu pago para ter o Gabigol. Aí é outra história. Se não acontecer isso, não vejo interesse no Gabigol. Não acho que o Flamengo vai facilitar uma saída do Gabigol, até porque é o Gabigol. Se for facilitar a saída do Gabigol, então aí né, ferrou, acabou com a gente. Mas então assim, eu acho muito pouco provável que o Gabigol saia essa temporada. Muito pouco provável. E as atitudes dele só mostram isso. Assim, ele ter se apresentado antes da hora no Ninho do Urubu mostra como ele quer realmente entrar em forma e mostrar o melhor que ele tem para chegar na Copa do Mundo na melhor forma dele. E o Flamengo vai ser, é isso. Assim, o Flamengo vai preparar ele para uma Copa do Mundo. Então, ele vai tentar viver o auge dele, a melhor forma para chegar na Copa do Mundo voando. Então, acho pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo provável. E o valor, para mim, hoje é multa. Hoje é multa.